E a mulher é muito pronta. Eu acho que a mulher brasileira é muito Maria nisso, sabe? Ela viu o anjo, ela falou, bora. Estou aqui, sou eu mesma, não entendi nada. E às vezes essa mulher que está dentro de sala de aula com uma criança, ela é essa mulher que não está entendendo nada, não está entendendo nada da vida dela, está sofrendo no casamento, às vezes está sofrendo com um filho que se desviou do evangelho, mas ela está assim, bora Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, cumpra-se minha tua vontade, o teu querer. O Brasil é isso, é um monte de Maria fazendo teologia que às vezes não tem um tempo de se preparar, se não tem uma comunidade de fé que dá esse recurso, né, para essa preparação e tudo, que eu acho que é muito papel da igreja também, né? É uma demanda da mulher, né? Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 41. Eu sou o Rodrigo Bibo e, olha, privilégio ser homem. Mentira, sacanagem, não vou fazer essa abertura. Ai, não, deixa, Jenny, deixa pra eu passar vergonha com elas aqui. Não, porque, olha, eu admiro vocês. Eu não daria conta de fazer o que vocês fazem, sabe? Olha, eu não daria conta. Parabéns. Oi, eu sou Débora Ottoli e a vida é ao vivo como esse podcast. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Inclusive nada, exato. Com um pouco de edição, tem que ter um pouquinho de edição. Vai, essa com minha certeza. essa minha entrada que era pra ser só uma brincadeira entre nós aqui, não, deixa mesmo, porque, olha, eu não quero que vire discurso identitário isso aqui, porque esse podcast não é sobre isso. A Gabriela tá aqui também, a Gabi tá aqui, Débora, pra não deixar a gente... A Gabi é a nossa sensatez de hoje. Exatamente. Eita, que responsabilidade, meu Deus. Oi, gente, meu nome é Gabriela e teologia boa desce da mente pro coração e extravasa pelas mãos, toca o nosso dia a dia. Glória Olha a Deus! aí! Palmas! Ó, eu pensei numa frase, Gabi, como é que foi o começo da tua fala? A teologia nasce o quê? Como é que é? Repete. Teologia boa desce da mente pro coração e transborda pelas mãos. Olha aí, transborda pelas mãos. Caramba, muito bom isso aí, né? E a servida à mesa. Olha aí. Ó, sim. Cara, que coisa linda. É um negócio meio Valdir com Mitz Paulo Júnior, assim, exatamente, né? Bem legal, exatamente. Gostei. Boas referências. Aliás, o Paulo tava viralizando esses dias aí nas redes sociais, falando sobre que Jesus não tava fazendo culto, Jesus tinha caminhada e tinha mesa. Olha aí, que coisa boa. Gente, estou aqui com essas duas teólogas, Débora Ottoli e Gabriela. Gabriela, eu não lembro o teu sobrenome. Eu acho que é Benvenuto, mas eu tô com... Não sei se... Bevenuto, quase. Ai, Bevenuto. Olha aí, Gabriela Bevenuto e Débora Ottoli aqui para conversarmos sobre essa teologia do cotidiano, sobre mulheres e teologia. Afinal, mulheres também podem estudar teologia, não só podem, como deveriam estudar mais teologia, mas a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso aqui. Lembrando, e este BTcast MC chega até vocês graças à editora Mundo Cristão, que tem lançado livros incríveis em 2024, inclusive Fonte para a Vida, 7 perspectivas para revigorar sua fé, escrito aí por quantas mulheres? 7 mulheres? 7 mulheres. 7 mulheres. Olha aí, cada uma escreveu um artigo sensacional. E tô aqui com as duas autoras deste livro Fonte para a Vida. Mas meninas, eu falei a brincadeira ali que privilégio nascer homem, que eu tenho privilégio... Eu nem lembro a minha entrada idiota e tóxica que eu fiz, mas é porque o universo da teologia é de fato muito masculinizado. Muito masculinizado. Você vai nos seminários de teologia, até mesmo eu que fiz seminário numa faculdade onde se ordena mulheres ao pastorado, você tem muito mais homens. E é muito comum, até mesmo dentro deste contexto da faculdade onde eu estudei, lembrando, uma faculdade que pertence a uma denominação que ordena mulheres ao ministério pastoral, é muito comum que o homem acabe seguindo o ministério pastoral e a mulher às vezes fica ali como auxiliar e tal, às vezes até ganha uma ajuda de custo, enfim, ainda que muitas outras também acabam ingressando, né? Mas geralmente quando rola um casal lá, acaba meio que o homem acaba assumindo mais o lugar e a mulher fica mais assim como uma auxiliadora e por aí vai. Então, nesse sentido, o universo teológico, ele é um universo bem masculino. Eu queria entender de vocês, como é que vocês, sendo mulheres que amam teologia, como é que vocês se sentem sendo mulher e querendo estudar teologia, mas um universo tão masculinizado, que às vezes até tem um certo, né, gosta de afastar a mulher, porque isso aqui não é um ambiente para mulher,
mulher e tal, enfim. Como é que vocês lidam com isso, sendo que vocês gostam de teologia? A Débora já escreveu alguns livros na área da teologia, até minha esposa gosta muito de um livro seu, Débora, que eu não posso falar, porque é da concorrente. A Gabi, eu não sei se já escreveu alguma outra coisa, enfim, mas vocês gostam de teologia, né? A Gabi mesmo no seu Instagram falava de teologia, livros, agora só fala de fraldas e por aí vai, e marcas de leite. Então, assim, que a vida, né, ela acontece. Ela acontece. Acontece, né? Mas e aí? Gabi, quero começar com você, Gabi. Vamos lá. Porque eu sei que você é de uma linha complementarista, se não me falha a memória. Sim. Você é de uma linha complementarista e tal. Eu imagino que um complementarismo generoso, né? Até pelas coisas que eu imagino que você faz, enfim, porque você é alguém que gosta de ensinar teologia, né? Mas como é que você lida com isso, com esse universo mais masculino, por assim dizer? E com as dificuldades. E existe uma dificuldade para você, sendo mulher, nesse universo masculino? Eu comecei a me interessar por teologia, eu tinha lá uns 15 anos, quando teve o boom, assim, de reforma, teologia reformada, e eu lembro de estar sempre com os professores de EBD, ia nos eventos, e realmente, sempre foi um ambiente muito masculino, mas eu fui muito incentivada a buscar conhecimento bíblico, a buscar conhecimento teológico, então eu não senti essa restrição, mas eu sei que você sente, assim, quando você entra numa sala que está tendo uma conferência, um evento, você tem aquele choque inicial de ter muitos homens, da maior parte da plateia ser masculina. Então, nesse sentido, em alguns momentos eu me senti meio acuada, sim, até para falar as rodas de conversa ali nos intervalos dos eventos, das conferências, mas até hoje eu não sei muito se é a procura feminina por teologia, que talvez, hoje em dia mudou muito, né? Mudou demais, tem muita mulher fazendo teologia muito boa, mas não sei até que ponto é uma via, assim, dupla, ou se existe esse cenário mesmo em que a mulher é meio que fica meio ali à margem, né? Mas eu fui muito incentivada, mesmo nesse meio mais conservador, complementarista, fui bastante incentivada a estudar teologia desde ali da minha adolescência. Isso foi muito bom para mim. E com relação a obstáculos, dificuldades, a gente estava falando aqui que a vida acontece, né? E eu lembro de estudar muita teologia ali desde a adolescência até o começo da fase adulta, e agora tendo minha casa, tendo um bebê pequeno, aí realmente algumas dificuldades muito práticas acontecem. Então, eu quero até ano que vem começar um estudo mais formal de teologia, quem sabe uma faculdade, uma pós, estou vendo ainda, mas aí tem questões muito práticas de eu tenho um bebê, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho. Então, tudo precisa ser muito calculado e estudado para que esse estudo mais formal da teologia caiba aí, e até um estudo informal, que é como eu venho mantendo os meus estudos desde ali dos meus 15 anos, como eu falei. Então agora tudo precisa ser muito mais calculado, mas tudo na minha vida precisa ser muito bem calculado agora. Mas eu tive um incentivo, apesar de, como eu disse, essa atmosfera ser muito masculina, e eu tinha até um certo medo, assim, porque também eu era adolescente, né? Mas eu tive esse incentivo, sim, graças a Deus, por parte dos meus líderes. Legal. E você, Débora, como é que foi pra você? Como é que é pra você? Então, eu sou filha de pastor, né? Um pastor presbiteriano. Meu pai sempre teve muito ranço de uma teologia que fosse só acadêmica. Ele fala isso até hoje, né? Ele tem muito ranço de quem fica só na academia e não deixa isso descer pro coração e pra mão, né? Como a Gabi falou no começo aí, que eu achei genial essa definição dela. Então, desde novinha, muito envolvida com meus pais em igreja, na plantação da nossa igreja, que depois que é uma igreja não denominacional, a gente teve isso de poder, né, participar de tudo dentro de uma igreja, de poder estudar, mas do meu pai sempre cobrar que a gente não só estudasse, mas que a gente tivesse uma teologia mais prática. Então, quando eu fui fazer seminário, por exemplo, eu não fiz seminário no Brasil, fiz fora, num colégio que pudesse ter uma coisa mais prática, né? Tanto na cidade, na vida da cidade, quanto na vida da igreja. Então, eu sempre vi a teologia não só como um estudo, né? Mas como parte da vida. Então, a minha visão de teologia sempre foi muito essa. A teologia é a vida que eu vivo, é um pouco a espiritualidade. Então, para mim, ela sempre teve esse lugar meio misturado. É claro, como eu convivi sempre no ambiente de igreja, sempre promovendo, né, esses encontros, esses eventos, ou até indo a muitos eventos, é claro, as mesas são sempre compostas, o microfone estava sempre mais na mão de homens. E aí eu não tenho título nenhum, não por causa de nada, mas porque eu não quis mesmo. Não tenho título
e era muito nova como a Gabi. Então, às vezes, assim, a idade e você ser mulher é uma barreira, querendo ou não, é uma barreira. E você ser mulher que não está dentro de um protótipo também, às vezes, assim, eu não falo bonito, eu Peraí, não não, Débora, vamos lá. Eu sou, quero entender esse entendeu? protótipo aí. Não, não, Para de falar nas cara, entrelinhas. eu não tenho, eu não sou, entendeu? Eu sou tatuada, Uhum. eu sou levemente debochada, eu tenho, Não usa saia midi? não tenho saia midi, Tá não, mas errado. não tem. Gabi, tu tá errando, Gabi, nessa amizade aí, Gabi. Gente, Olha aqui, não sei cozinhar, entendeu? E assim, tenho opiniões fortes sobre certos assuntos, já fui mais eloquente sobre outros assuntos, enfim. Tu acha que isso prejudica? Ah, prejudica. Eu tenho um jeito descontraído de falar, um jeito simples, mas é o meu jeito, é a minha voz. E foi uma jornada, cara, para eu aceitar a minha voz e para eu entender que se Deus me fez assim, é porque o mundo precisava de uma Débora assim nesse tempo. E quando eu aceitei que a minha voz era essa, eu não estou falando assim que eu vou deixar de estudar, que eu vou deixar de procurar melhorar, né? Procurar mudar quando necessário, Uhum. mas eu não preciso tentar ser igual a Gabi, ser igual a Renata, ser igual a Mel, que são as outras meninas que estão no livro. Eu tenho que achar a minha voz ali e por que que é importante as pessoas ouvirem do jeito que eu falo, entendeu? Então, tem mulheres que só vão ouvir a Gabi. O jeito que a Gabi fala de teologia vai fazer sentido para elas. E tem mulheres que elas só vão conseguir ler o que eu escrevo, porque é engraçado, porque é descontraído, porque é pouco, é fácil, entendeu? Então, assim, para mim é muito isso, é realmente fazer isso, essa coisa da teologia, do conhecimento, acessível para uma mãe. E, cara, eu sou mãe de 3 crianças e o Marcos Almeida. 4. Sacanagem. Então, tipo, então, assim, é muita coisa, cara. É muita coisa, entendeu? E como mulher, a gente não pode se dar o luxo de fazer certas coisas com o nosso tempo, entendeu? A gente tem nossos privilégios, nossos prazeres, e eu tenho entendido isso, cara, assim, com muita leveza, sabe? Uhum. Eu estou no momento com os meus filhos, na pré-adolescência, que eu preciso estar mais presente. Preciso estar mais aqui. E eu prefiro que agora eu esteja mais aqui para lá na frente eu poder colher bons frutos com eles, entendeu? Uhum, uhum. E a hora que tiver que ser, estudar, enfim, será. E eu preciso entender isso como fase, é uma fase vai passar. Como uma fase de bebê vai passar, tudo vai passar. Então, para mim, a teologia, ela é esse lugar, não só masculino, sabe, Bibo? Mas quando você fala assim, é um lugar masculino. Mas ela, além de masculino, é um lugar que não era nem brasileiro. Tem isso também, é. E a Renata fala isso muito, o capítulo da Renata no livro é genial, que ele fala sobre isso. O meu incômodo, às vezes, não é nem que a teologia é masculinizada, é porque ela não é brasileira, cara. E Uhum. a gente precisa de mais brasileiros e brasileiras Boa. falando. Porque a gente está aqui nessa terra, entendeu? É até uma coisa que um editor uma vez falou, Débora, o que você escreve faz sentido, porque ninguém aguenta mais ler mulher importada, Uhum, uhum. traduzida, porque ela tem outra realidade de vida, que não conversa com a realidade de uma mãe brasileira. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês nesse sentido, então, Débora. Pô, tô com várias perguntas aqui, mas eu quero pegar, então, a partir desse teu último tema. Ô, Gabi, você fica à vontade aí, você corta eu e a Débora aqui, hein, Gabi? Você não deixa a gente falar sozinho. Você comparece aí. Se eu falhar como host, tu se impõe aí, pelo amor de Deus. Mas tá certo. qual é a voz, então? Qual é a voz teológica da mulher brasileira? Vamos lá, qual é a voz teológica da mulher brasileira? Eu sei que é um conceito muito difícil também, porque existem mulheres brasileiras, a própria Débora falou aqui, né? A Débora é diferente da Gabi, que é diferente da Josana e por aí vai. Mas então qual seria, assim, pensando em termos mais macros e respostas até mais amplas ou genéricas, enfim, qual seria então a voz? Qual a contribuição da voz feminina para a teologia brasileira, para a igreja brasileira, assim? Não, pensando um pouco sobre isso, a partir do que vocês produziram nesse livro, o que vocês poderiam compartilhar, assim, de forma panorâmica, né? Até por conta da pluralidade do tema e da diversidade feminina, né? Enfim, mas vocês entenderam a minha pergunta? Fez sentido? Dá sim para escrever, né, uma dissertação, né, de mestrado, bem tranquilinho, né, essa pergunta. Sim, bem de boa, assim, tranquilo, vai.
mas assim, de forma panorâmica, a partir da Passo, experiência passo. de vocês, ou que seja até uma resposta pessoal. Eu, Gabi, a minha contribuição para a teologia é isso, é essa, eu acho que a mulher brasileira é isso, fala assim, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que, pegando até, primeiro, assim, falando do livro, né, pegando o artigo da Renata, que a Débora citou, ele fala muito dessa mulher que muitas vezes, se a gente pegar no Brasil estatística, por exemplo, de mãe solteira, da mulher que precisa trabalhar bastante, de repente, para ela mesma ser a provedora do lar, porque o pai dos filhos abandonou. A Renata fala muito nesse sentido, sabe? Dessa feminilidade que precisa abarcar essa mulher também, né? Essas realidades brasileiras, que talvez algo que a gente só pega e importa, até mesmo, assim, facilidades da vida, olhando aí para a vida de mãe, por exemplo, facilidades da vida de mãe que a gente vê nos Estados Unidos da vida, que eu fico, meu Deus, se isso tivesse aqui, isso ia facilitar muito a minha vida. E facilitando a vida, todo esse contexto de fazer teologia, de estudar teologia, melhora, né? Então, até essas questões, assim, de acesso a bens, de acesso a serviços, recursos, até mesmo questão de segurança. Eu acho que tudo isso muda a maneira como as mulheres entendem e fazem teologia, né? Mas é importante que a gente tenha sempre um norte de uma boa teologia para não sair fazendo microteologias de cada contexto é único, então eu vou fazer aqui o que eu acho que dá certo para mim e para minha realidade, né? E nisso eu recomendo fortemente a leitura, né, do capítulo da Renata, porque ela faz isso com muito cuidado, apresentando a realidade brasileira, de muitas vezes ser mais difícil mesmo, objetivamente mais difícil, e como é que a mulher se encaixa nisso tudo. E, pessoalmente, nessa questão da mulher, a visão da mulher fazendo teologia, eu penso que, pegando também um pouquinho do que a Débora falou, que quando a gente tem ali demandas específicas, principalmente depois do casamento, depois dos filhos, demandas que realmente a gente vai ter que aplicar essa alta teologia, digamos assim, dos livros dos calhamaços, a gente vai ter que aprender a aplicar essa teologia ao chão de fábrica, ao chão da casa, sabe? E eu acho que nisso nós temos contribuições muito boas a fazer, justamente dessa aplicação de teologia pesada, muitas vezes, densa, que assim, eu gosto bastante, sinto até falta de, nesse momento da minha vida, estudar, mas tem sido muito bom perceber a aplicação de doutrinas grandiosas ao meu dia a dia ali na vida comum, sabe? E muitas vezes a mulher que trabalha ou que está em casa ali com os filhos, que tem as demandas do lar, da vida, que são muitas, vai conseguir fazer aplicações muito boas, vai ter percepções muito boas acerca da teologia, acerca de como a boa teologia, como eu disse, vai estar na nossa vida, né? Como a Débora falou, que teologia é a vida, né? Aquilo que a gente faz todo dia é movido por uma teologia, por aquilo que eu acredito sobre Deus, acerca do que Deus está fazendo no mundo. Então eu acho que as mulheres muitas vezes podem ter uma visão muito prática, né, muito cotidiana, e eu acho que isso é muito bom, que isso enriquece demais, e que a nossa voz pode contribuir muito por aí, nesse sentido. Eu concordo com a Gabi. Eu acho que a mulher brasileira, ela, além de resiliente, né, e muito forte, ela é uma mulher que está criando, né, cara? A mulher brasileira é extremamente criativa, porque ela tem que fazer muito do pouco, né? E muito sensível também à sua espiritualidade, né? Então, hoje mesmo, as minhas amigas que são teólogas, eu sinto que elas têm uma sensibilidade espiritual, vamos dizer assim, mesmo as que não são pentecostais, muito grande. Então, eu acho que a mulher, por estar mais no chão da fábrica, né, no chão da vida, acaba ficando com a pele mais sensível, entendeu? Está mais à flor da pele para certas coisas, mas está mais à flor da pele para o que Deus está fazendo e o que Deus está falando também. E eu acho que a mulher tem esse papel, Bibo, muito importante de traduzir as coisas, de traduzir o que aprende, né? Então, hoje é só você olhar para o Ministério Infantil de qualquer igreja. Quem está traduzindo teologia para crianças são mulheres, desde que o mundo é mundo. Quem está no ensino infantil, ensinando ali, eu falo que eu tive uma professora, eu tive o privilégio de ter sido aluno da Dona Custódia, que já está com o Senhor. Pela mão da Dona Custódia passaram muitos pastores que hoje estão em exercício, muitos missionários e missionárias. Aos 10 anos, a mulher me deu a aula de
de teologia, de manejo bíblico, cara, que eu guardo até hoje. Eu falo que, assim, 80%, 85%, 90% que eu sei de Bíblia, de manejo bíblico. A gente não ia para acampamento sem recitar todos os livros da Bíblia de cor, quantos capítulos tinham cada livro. Era militar o negócio com ela, mas fez toda a diferença. Então, essa senhora pegava uma sala sem recurso nenhum, cara. Tipo, flanelógrafo e olha lá, entendeu? Caramba. Uhum. E Todos nós temos as tias, né, que nos ensinaram grandes coisas. é isso Então, aí. como é que a mulher não vai precisar ou não vai fazer teologia? Toda mulher E faz essas teologia Uhum. de um jeito ou de outro. Então, mas é isso que é incrível, cara. É isso que eu acho incrível na mulher brasileira. Eu acho que é isso que a mulher brasileira pode contribuir até estrangeiros que estão perdendo, né, esse vício e esse lugar. Porque, às vezes, a mulher se coloca nesse lugar tanto igual eu falei, eu estava conversando com você antes, da amargura da tarefa, né? De ver a lida diária só como uma tarefa pesada, que a gente fica parada nesse lugar de reclamação, de culpabilização. A gente culpa tudo, né? A gente culpa a gente mesma, as pessoas, os governos, os homens, é culpa de todo mundo e a gente fica nesse lugar. A gente não vem com, sabe, com solução, com graça, com esse dínamo, eu acho que a gente tem, e a gente precisa parar de ver as coisas com essa lente de é tarefa, é obrigação, é pesado. E, pô, tá, é pesado, cara, mas massa, Deus me fez mulher, eu vou roubar sua frase do começo, porque privilégio, eu sou mulher, eu aguento. Não posso falar a palavra grega aqui que eu queria falar, mas, pô, Tem até aquele meme, né? Mulheres com febre, trabalhando, fazendo coisa. Homens com febre, morrendo. Então, assim, eu acho que a mulher brasileira, ela tem muito isso, dessa simplicidade e dessa revelação, entendeu? Exatamente. Desse lugar também. E a mulher é muito pronta. Eu acho que a mulher brasileira é muito Maria nisso, sabe? Ela viu o anjo, ela falou, bora. Estou aqui, sou eu mesma, é comigo mesma. Não entendi nada. E às vezes essa mulher que está dentro de sala de aula com uma criança, ela é essa mulher que não está entendendo nada. Não está entendendo nada da vida dela, está sofrendo no casamento, às vezes está sofrendo com um filho que se desviou do evangelho, mas ela está assim, bora Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, cumpra-se minha tua vontade, o teu querer. O Brasil é isso, é um monte de Maria fazendo teologia que às vezes não tem um tempo de se preparar, se não tem uma comunidade de fé que dá esse recurso, né, para essa preparação e tudo, que eu acho que é muito o papel da igreja também, né? É uma demanda da mulher, né? Agora pega essa mulher resiliente, né? Que topa tudo, que a Débora falou, e equipa essa mulher. Imagina, com boa teologia, né? A gente pode... Imagina, a gente tá aqui com a criatividade a mil e a gente pode desenvolver recursos, e hoje em dia a gente tem visto bem mais para mulheres estudarem a Bíblia, para mulheres estudarem teologia, até recursos online, né? Cursos online de teologia. Eu quero estudar formalmente teologia. Muito provavelmente vai ser online, né? É o que cabe na vida da mãe. Eu não vou conseguir me deslocar para ter esse estudo formal. E isso é muito bom, né? A gente pode unir essa vontade, essa garra de ir lá e fazer e dar conta das coisas, de servir a igreja local, de ensinar com aquilo que a gente sabe e unir tudo isso à boa teologia, né? E a gente está desenvolvendo estratégias boas para que essa mulher consiga aprender isso. O próprio livro Fonte para a Vida é isso, né? A gente tem assuntos muito diferentes ali para fazer, não de maneira exaustiva, mas de repente para acender uma luzinha na cabeça dessa mulher, para ela pensar ali em vários assuntos diferentes de maneira teológica e conseguir aplicar isso à vida dela. Que conselho vocês dariam para essa mulher que ela sente que ela precisa de mais, ela sente que ela precisa de mais conhecimento, mas ela tá aí. Ela é essa mulher que tem as crianças, tem a casa, ela serve na igreja, mas ela sente que precisa de mais, né? A Gabi falou do curso online, enfim, mas qual seria talvez a virada de chave na cabeça dessa mulher? Entender também a rotina como um preparo e a rotina como para a glória de Deus, sabe? Como canta o Projeto Sola nas tarefas comuns e ordinárias, né? Alguma coisa assim. Porque às vezes é uma virada, porque tem que ser meio que uma virada, eu não gosto de falar a palavra virada de chave, porque parece que é um discurso meio coach, né? Mas sabe assim, essa instalação de drive? Mentira. Esse mindset. Esse mindset, né? Ai, ai. Qual é o segredo para descobrir isso, assim, também? De ver a beleza no ordinário, sabe? Eu tive uma virada muito de chave, assim, usando sua terminologia.
Eu acho que eu tive momentos na minha vida de questionar e de entrar muito nessa guerra mesmo de até desse embate de ganhar e perder com o Marcos, né? E, enfim, dessa raiva de, meu Deus, que a mulher carrega mais, a mulher faz mais, e o Marcos está lá fazendo o rolê dele, eu não posso fazer o meu rolê. Aí você entra naquela amargura toda, naquele lugar ali. E aí eu precisei prestar atenção, ligar a sensibilidade. Então eu tenho falado muito isso para mulheres hoje em dia. O que a gente precisa é de atenção e perspectiva nova. Então, enxergando as coisas do jeito que a gente está, pela janela que a gente está, da janela que a gente está, o ponto de vista não está legal. A gente precisa mudar de janela. E talvez mudar de janela seja parar de ouvir certas coisas, começar a ouvir outras, entendeu? E eu precisei muito fazer isso, cara. Isso mudou muito a minha vida nos últimos anos pra cá. Foi difícil, claro, não é romântico, mas eu acho que eu trilhei esse caminho, né, de atenção, de perspectiva, de entender que Deus estava ali naquele pouquinho, dentro do carro com os meninos, e é naquele momento ali que eles estão absorvendo comigo o que está acontecendo. Então, hoje eu falo assim, que o meu maior púlpito é o volante do meu carro, que é ali que eu tô levando os meninos para a escola, eu tô orando, eu tô, sabe, compartilhando com eles meus momentos difíceis, tô chorando, tô falando com eles assim, ó, orem pela mamãe tá... E quando vem a resposta, cara, é ali que eu conto para eles, e eles se alegram comigo também. Então, assim, eu acho que para a mulher que tá nesse lugar de eu quero mais, mas não sei como encaixar, primeiro começa com um pouco que você tem. Hoje dá para eu ler um pouquinho a Bíblia, pesquisar um pouquinho na internet aquele versículo que eu li. Tá ótimo, cara, não se cobra, não se compara, não é porque a Gabi tem um Instagram e a Gabi fala de teologia do jeito, ou que eu escrevo livro, que você tem que começar daí, entendeu? Às vezes a gente quer começar lá da onde a pessoa já tá, entendeu? Mas é aquele negócio baby steps mesmo, sabe? É o que dá para você fazer hoje, é o que dá para fazer hoje. A gente tem que ser realista, e eu acho que essa desgraça, né, de ficar se comparando com a realidade dos outros é muito doentia, tá fazendo a gente muito doente, né? A internet é uma bênção em muitos sentidos, mas em outros lugares da nossa existência tem nos feito muito mal, principalmente para a mulher e para essa cobrança que a gente mesmo se faz. Um dia eu fui ao meu terapeuta, meses atrás, chorando muito, falando, eu sou uma fraude, eu não faço nada, eu não produzo nada, eu sei o quê, chorando. Ele falou assim, bicho, sério? Me conta um dia seu. Aí eu fui falando, ele falou assim, isso aí é nada. Eu falei, eu queria estar fazendo outras coisas. Então é muito esse que a gente está se comparando com a outra, entendeu? Que está lá fazendo dando aula, que está fazendo o terceiro mestrado e tudo. Então, assim, primeiro, essa mulher precisa entender, não, às vezes até com filhos, cara. Então, mas assim, a sua realidade, qual é a sua realidade? Sabe? A sua realidade toda, enxergar a sua realidade toda, porque às vezes é doído pra gente fazer isso também, sabe, Bíblia? Tipo assim, qual é a minha realidade? Tipo, minha realidade financeira, o lugar que eu vivo, o meu companheiro, se eu sou casada ou se eu sou solteira, se eu moro com os meus pais, qual que é a minha realidade hoje, entendeu? A gente precisa encarar a realidade. É isso aqui que eu tenho hoje, então vamos para isso aqui. É o que dá para fazer, ir lá pesquisar um pouquinho na internet, ouvir um podcast do Bibo, ouvir alguém explicando alguma coisa, acha alguém que fala a sua linguagem, sabe? Tem de A a Z, cara. Quem sou eu para falar que, sabe? Antes da Gabi falar, eu quero só dar um pitaco, porque eu tive uma conversa com a minha esposa esses dias sobre isso, e também alguma... A famigerada DR com a esposa. Não, essa não foi DR, essa foi boa, mas dessa vez não, a DR acontece assim, a quinzenal e tal, rola uma assim, mas essa... A vá, Bibo, quinzenal. Eu não sei não, né? Mente não, Bibo. Não, Rodrigo, Bibo, conheço tuas obras. Conheço tuas obras. Mas enfim, vamos lá. Aí, não, ela sente um pouco essa necessidade, né, de aprender mais e tal, e ela sempre teve essa ideia de, até porque ela é minha esposa, então tem uma cobrança até, a pessoa acha que a Xanda manja de teologia e tal, nossa, você é casada comigo. Cara, a gente nem conversa muito sobre teologia, né? Então, assim, ela sentia sempre um pouco essa pressão, mas ela nunca deu muito bola, ela sempre foi muito bem resolvida com quem ela é e tal. Só que ela percebeu que ela precisa, a gente tem, né, filhos que estão ali começando a fazer perguntas e tal, então ela percebe que nem tudo dá para dizer pergunta pro papai, sabe? Não, pô, eu também sou mãe, né? Eu não sirvo só pra
pra, sei lá, botar a mesa, eu também posso ensinar coisas da Bíblia pra minha filha e tal. E ela tem começado, então, né, a ler sobre isso, ela também tá fazendo discipulado, tá sendo discipulada, aquela coisa toda, né, no grupo pequeno. E aí, eu dei uma dica muito prática, que eu acho que vale, assim, atenção você que tem a vida muito corrida, o ChatGPT, ele pode ser uma boa ferramenta, e ele é pra coisas simples da Bíblia, tá? Pra coisas simples, coisas mais complexas, eu não botaria minha mão no fogo. Mas, cara, se você, por exemplo, assim, ó, perguntar pro ChatGPT sobre o Evangelho de Marcos, primeiro você prepara o ChatGPT, olha, fica a dica aí pra você usar a inteligência artificial. Agora vou lhe fazer perguntas sobre teologia bíblica do Novo Testamento. E aí você aperta o Enter. Aí ele já vai sintonizar no que você tá falando. Sobre o Evangelho de Marcos, você pode fazer perguntas pra ele, por exemplo, quem escreveu, pra quem escreveu. Cara, eu fiz um teste aqui e as informações são boas, né? Comparando com Bíblia de estudo que eu tenho e tal, com comentários. Cara, são informações boas, esses aspectos. E aí eu falei assim, ó, pegue o Evangelho de Marcos no capítulo 1, prepare um cronograma de leitura com insights teológicos e aplicações práticas e crie uma tabela. Cara, é incrível, ele vai criando uma tabela com o texto Gente, bom demais. bom demais. E assim, e eu tive checando, sabe? Eu tive checando, porque eu dei essa dica pra uma amiga minha que trabalha, um casal de amigos que trabalham aqui. Ela também veio perguntar sobre devocional e tal, uma amiga minha lá de Londres. E foi engraçado que foi tudo na mesma semana. Foi a minha esposa, foi esse casal de amigos aqui, a minha amiga em Londres e tal. E, cara, eu comecei a prestar atenção no ChatGPT pra isso. E, mano, é incrível, montando tabelinha, entendeu? Ó, leia 2, 3 versículos, aplicação teológica, aplicação prática. O que eu observei e o que, assim, essas informações básicas, muito bom, entendeu? Muito bom, assim. E é uma coisa que tá na palma da sua mão, no seu celular, sabe? Você tá lá dando de mamar, às vezes, e uma mão segurando a criança, a outra mão segurando o celular. Você consegue ler 2, 3 versículos com uma aplicação, uma explicação teológica e uma aplicação prática. Cara, vou te falar, assim, depois eu dei uma Bíblia de estudo pra minha mulher, né? Mas, cara, tá lá no discipulado, não levou a Bíblia porque é um bicho pesado, né? Mano, usa esse recurso, repito, para coisas básicas, ele é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Fica a dica aí. Eu tenho tentado, assim, eu tenho a necessidade de estudar teologia, eu queria fazer na escola brasileira agora, né? E aí eu fico assim, não, esse ano vai. E aí vai atropelando, enfim. E aí eu falei, não, ano que vem eu quero fazer. Então eu tô, como a Gabi falou, procurando uma coisa. Massa. Vai ter que ser, aí minha realidade vai ter que ser online, vai ter que ser gravado, porque talvez eu não consiga comprometer todo dia X a semana. Flan, tu vai fazer na Flan, Débora. Já pode aí, ó, pegar diz que foi pelo Bibotalk, já ganha a matrícula e já... Tem desconto? Tem desconto? Desconto, cupom do Bibo. Então, assim, Ó, o cupom dá a matrícula, o desconto, mas é barata a mensagem, e é reconhecido pelo MEC e tal. E ó, e a tua cara, bem dialogal, bem, sabe, bem, Vitor Fontana dá aula lá, só uma galera boa, entendeu? Então, assim, vai pra Flan, pronto. 100% online. aí, Pronto, legal, aí, viu? Aí, resolveu. Aí, então, assim, é muito isso da realidade de agora, né? E como você falou, às vezes o que você tem na mão é o celular, é o que dá para fazer. E aí, cara, o legal disso, que eu acho que a mulher tem muito isso, né? Quando a mulher começa a estudar, eu não sei com a Gabi, mas isso acontece muito comigo, dá muita vontade de compartilhar. Então, assim, eu tenho uma triste mania, eu não consigo estudar se não for para eu compartilhar com alguém, de algum jeito, assim. Então, assim, eu estou lendo um livro agora, bem na área de psicologia infantil e maternidade. Eu já comecei assim, gente, tô fazendo um resumão do livro, vocês querem? Porque eu tô resumindo para uma Eu tô aprendendo e alguém vai aprender Não. também. Aí eu tiro foto, eu grifo o livro, rabisco, porque tá tão maneiro, assim, eu na área da maternidade, enfim, psicologia infantil e tudo, e aí eu tiro foto, aí tem uma amiga minha que acabou de ter neném, eu falei, cara, olha isso aqui que eu li, lembrei de você, mando. Aí a outra tá tendo problema com o filho, aí eu li aquilo ali, pô, lembrei de fulana, e a gente vai alimentando o nosso círculo, assim, né? Então eu acho que a mulher, ela tem muito isso para contribuir, que às vezes ela tá ali exposta a informações, vamos dizer assim, um pouco mais rebuscadas e maiores, e ela começa a espalhar aquilo instantaneamente para as amigas, sabe, para o seu círculo de amizade, para as outras mães, e eu acho que isso é muito legal da mulher, assim, eu vejo, é uma coisa que acontece com as minhas, né, com as mulheres do meu mundo, a gente vê uma coisa, lembra uma da outra, manda, e isso acaba também, sabe, então assim... Isso ajuda, né, encoraja para que a gente continue Ajuda estudando. muito, então assim, tem amigas maneiras que vão
contribuir com o seu estudo, sabe? Escolha mesmo, intencionalmente. Não tem esse negócio de amizade sem intenção, né? Toda amizade tem uma intenção, pô, sabe? Faça amizade com interesse. Com interesse, cara, vou ser sua amiga, você tem alguma coisa para acrescentar na minha vida, vamos fazer esse match aí e vamos seguir a jornada junto. Eu acho que a mulher tem muito mais essa propensão a essa relação. A fazer essa teologia relacional, né? Muito mais. Fazer teologia caminhando contra as mulheres. Eu acho isso muito legal também. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é mudar realmente isso na cabeça de isso é para mim, né? Isso não é para acadêmico, isso não é para o pastor da minha igreja. Isso é para mim. Não importa se algum dia eu vou escrever um livro, como a Débora falou. Importa que eu preciso de teologia para o dia a dia. Eu preciso de boa teologia para viver. Então é pensar nisso e pensar que é possível. Vai ser possível estudando numa faculdade presencial, numa faculdade, né? Vai ser possível dessa forma? Talvez não seja, mas como é que é possível para mim? Parar de ver, certo, a realidade é difícil, tem muitas demandas, mas tentar enxergar pequenas soluções, como a Débora citou tantas, né? De colocar no carro, de ler uma porção da Bíblia e compartilhar com a amiga, e ter essas trocas dentro da palavra, dentro da boa teologia. Então, não, isso é para mim e é possível que eu faça isso. Mas como é que isso vai ser possível na minha realidade? Vai ser aí com audiobook, eu vou pegar aí podcast para tirar minhas dúvidas, eu vou tirar minhas dúvidas com alguém que eu sei, com uma amiga, né, que sabe mais do que eu desse assunto específico. Então, como é que eu vou fazer isso, trazer isso para o meu dia a dia? O Bibo falou do ChatGPT, dele traçando ali um plano, e a gente pode fazer também um plano prático de como é que eu posso fazer isso. Vai ser por áudio, porque às vezes a gente deixa bem solto, né, e acaba que a gente não faz de verdade. Então, vai ser esse livro aqui que eu vou pegar para ler, e uma maneira que eu acho muito interessante, a Débora falou disso, de caminhar contra as mulheres e de fazer isso na igreja local, sabe? Na minha antiga igreja lá em Fortaleza, a gente estava estudando o Antigo Testamento. A gente estava fazendo assim uma linha do tempo, pegando as mulheres da Bíblia. Foi muito legal, inclusive a Renata que deu todos os estudos, a Renata Veras, que também é autora com a gente aqui no livro, e foi assim maravilhoso, maravilhoso mesmo, ver mulheres de todos os contextos que você possa imaginar. Adolescente, recém-casada, mulher ali que estava na faculdade, na correria da vida, idosas. Foi assim maravilhoso. Tinha um monte de criança, porque as mães levavam as crianças, e a gente aprendia ali, sabe? Nossa, como eu cresci nesse ano, né, em que eu passei lá aprendendo sobre as mulheres da Bíblia, especialmente as do Antigo Testamento, e a gente pode, de repente, uma sabe um pouco mais e começa ali a fazer o estudo em conjunto, marca ali um café uma vez por semana, né, leva as crianças tudo, bota as crianças para brincar umas com as outras, e aí se reúnem, sabe, para se apoiar, para se encorajar, para colocar isso na rotina de todas, né, de alguma maneira, fazer um momento legal, fazer um café. E mulher gosta disso, de estar junto, de andar junto. E por que não fazer isso em torno da boa teologia, né? Às vezes a gente se junta para falar das dificuldades da vida, das demandas, e muitas vezes para murmurar, para reclamar. E por que a gente não pode unir esses esforços em torno da boa teologia? Eu acho que a igreja local pode ser um lugar muito bom. Você pode começar ali, ninguém está fazendo na sua igreja? Eu escuto muito isso. Mas não tem ninguém na minha igreja para fazer isso. Vai lá e começa, né? Chama uma outra amiga. Vê, olha, a internet tá aí, um monte de coisa boa. Então, escolhe aí um livro curto da Bíblia, escolhe um trechinho, escolhe um assunto, vai lá estudar, pega um pouquinho de cada vez, como a Débora falou, e nos muitos recursos, a gente tem muitos livros maravilhosos, e começa aos pouquinhos um trabalho na sua igreja, né? Encorajando as outras mulheres. Vai ficar muito mais fácil de você trazer isso verdadeiramente para sua vida quando você faz isso em comunidade. E aquele lance também, né? Às vezes conversar também, né, com o maridão para ajudar mais em algumas tarefas de casa também, porque às vezes sobrecarrega demais porque o maridão não ajuda, não faz nada, e aí acaba ficando mais pesado também, né? Até para tirar esse tempinho, porque assim, todo mundo gosta de perder um tempinho no celular ali, rolando um Reels e, né, vendo um meme. A vida tempinho a um tempão, né? Então, aí entra a dificuldade, né? Porque quando vira um tempão, aí qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, seja
seja jovem, seja criança, tá perdendo um tempo gigantesco. Por exemplo, a gente tem criança, a minha filha tá com 10 anos, né? Então, assim, tem descoberto mais canais no YouTube e tal, e não sei o quê, daí a gente vai lá, assiste uns vídeos pra ver qual que é daquele canal, tal. Beleza. Mas assim, e se tu deixar, ela vai passar a manhã inteira na frente da televisão ou do iPad vendo coisa. Então, ó, filho, tempo perdido aí, bora agora, desliga isso aí, vai fazer algo manual, né? Vai brincar, exercer criatividade, vai ler, vai desenhar, vai brincar com os shoppings dela lá, enfim. E a mesma coisa um adulto, né? E uma mulher também tem que aprender, ok, eu tenho meu momento de relaxar, mas, cara, então vamos... Ó, eu preciso aprender uma coisa nova, eu preciso aprender Bíblia, sabe? E eu não sou contra a Bíblia da mulher tal, mas, cara, se puder ter uma Bíblia geral de estudos, eu recomendo mais, sabe? Porque às vezes uma Bíblia da mulher, ela é muito básica, assim, com algumas coisas, é até legal, porque tem um universo feminino ali, mas é aquilo que a gente falou no começo, né? Muita realidade americana também, então tem coisas ali que não fazem muito sentido pra nós, enfim, pra vocês, mulheres brasileiras. Então, pô, tem uma Bíblia de estudo normal, sabe? Tem tantas aí no mercado, NAA, NVT, a Thomas Nelson, enfim. E daí também regular um pouco o horário, né, cara? Tenho a minha diversão, tenho meu momento de bobeira, ó, mas hoje eu não vou ver o meu dorama preferido. Eu vou, então, estudar pra eu poder compartilhar com alguém e tal, e servir também, sabe? Contribuir no meu GP, por exemplo. Tem muitas igrejas que têm roteiros de GP, né? Vai lá, pede para sua líder de grupo pequeno qual que é o roteiro para você também se preparar para isso, para poder contribuir, entende? Eu acho que tudo é uma questão de organização e de fato, se não se organizar, aí não consegue mesmo, né? Complicado isso aí. Ô, Bibo, eu acho uma coisa legal que a gente fez aqui. Eu comecei a ler um devocional que eu fiquei com muito... Foi até engraçado. Eu tive muito preconceito quando eu recebi ele aqui em casa, porque eu achei ele muito frufruzinho. Eu falei, ai, meu Deus, mais um devocional de mulheres, que saco. Mas, e o nome, tudo frufruzinho. Eu falei, ai, meu Deus, que saco. Aí, na hora que eu abri, foi É da assim... Jack Hill Perry? Não, o do Jack Hill Perry, eu tô nele agora. Aham. Outro. Aí eu li aquilo e foi só pedrada. Aí eu falei, caraca, esse negócio é diferente. Aí eu falei, mãe, minha mãe é pastora aqui com meu pai, né? Eu falei assim, será que a gente podia comprar desse devocional e dar para os líderes aqui da igreja, para as pastoras? Pode, filha. Aí a gente fez isso. Cara, aí começou um movimento delas todas lendo e falava assim, Débora, eu não sei assim se acontece com você, eu abro para ler o devocional do dia, é exatamente alguma coisa que tá acontecendo naquele dia. E aí elas começaram a compartilhar uma com a outra. Tem gente que já criou grupo de estudo disso aí. Todo mundo comprar o mesmo livro e começar a ler. Começou com devocional, entendeu? Mas aí você coloca mulheres, vamos dizer assim, você empodera a mulher, fala, cara, eu tô conseguindo ler um livro. A gente tem uma história muito interessante agora nesse livro que eu lancei com a minha irmã, esse ano. Eu tenho uma menina aqui da igreja, ela tem 39 anos. Ela fez um post, ela escreveu assim, gente, pela primeira vez na vida eu li um livro inteiro. E eu queria agradecer vocês, porque foi o livro de vocês e eu consegui finalmente ler um livro inteiro na vida. Tipo assim, ela se julgava, se achava uma droga, porque eu nunca tinha lido nada. Sou uma mulher de, sei lá, segunda classe e tal, não dou conta de ler. E quando ela conseguiu ler, cara, isso traz até uma dignidade para a pessoa, entendeu? Você empoderar essa mulher que às vezes não ia ter acesso a um estudo, com uma coisa simples, que é começar pelo pouco e ir evoluindo, né? E se manter ali e se colocar, e essa coisa assim, eu sei que a mulher já tem um lugar, às vezes, muito de privação, né? E de abnegação muito grande de certas coisas, mas esse ano eu tomei essa decisão, tipo, eu desliguei meu Instagram e falei, cara, não dá mais, porque é isso aí, a gente fica lá, scrolling pra sempre, e aí a gente começa a ouvir, não é nem... É assim, ser influenciado por essa coisa assim, eu não tenho isso aqui que essa pessoa tem, eu preciso disso aqui, e aí vira uma bola de neve, a gente acha que não, cara, mas influencia. Então, assim, eu dei um shutdown em tudo, tô bem menos presente nas redes sociais, tô me policiando, falei, cara, eu tô tipo adicto, assim, não ligo, falei, some com a minha senha da minha frente, e aí eu tive que meio que cortar na pele, entendeu? Aí você fala, cara, mas aí você vai privar a mulher de mais uma coisa... Cara, não é isso, é porque assim, tá me atrapalhando. E a gente tem que ter essa coragem de admitir, ó, isso aqui me atrapalha, sabe? Segue mulheres, cara, acha mulheres que estão falando coisas massa. Tem tanta mulher fazendo estudo bíblico, até no Instagram mesmo, sabe? De todas as linhas teológicas, enfim, que você precisar procurar, sabe? Eu falo assim, uma das bênçãos, assim, do meu Instagram é que ele é muito eclético. Eu tenho desde das minhas teólogas ativistas, sabe?
ambientalistas estão falando disso, que é importantíssimo, sabe, do meio ambiente, e juntando isso com teologia. E tem as meninas lá, feministas, cara, e a gente tem que respeitar, entendeu? E tem a galera aqui conservadora, a gente tem que respeitar também. E porque esse espectro todo, sabe, tá trazendo dignidade e tá chegando em alguém, sabe, tá abençoando alguém. E eu acho que a gente, assim, acha mulheres que estão falando, que estão gastando tempo e fosfato na internet para ensinar. Isso é muito legal, sabe? Assim, vai seguir a Gabi. Gabi tem tanta coisa legal, sabe? Até o bolo errado da Gabi, que ela postou um dia desse, tem um ensinamento para você. E assim, até isso aí. Então, acho assim, a gente tem muita mulher no Brasil fazendo teologia, né? Fazendo esse chão da fábrica, e a gente tem muita mulher no Brasil também hoje, já aí despontando, com graduações incríveis, sabe? Brilhando mesmo na academia e na vida. Renata, sou fã. Gente, Renata Veras, eu sei que eu citei a Renata 1000 vezes, mas ela é uma baita teóloga. Foi a melhor aluna da turma dela do mestrado. E olha que tinha um monte de gente boa. Se eu não me engano, o Pedro Pamplona, o Iago, estavam tudo na sala dela. E ela foi a melhor da turma. Olha aí. Não, Renata é estrela, tá? Renata é 5 estrelas demais. Cara, então, assim, tem muita mulher boa, sabe, pra gente seguir. E eu acho que a mulher também, além dessa coisa da teologia relacional, ela acaba trazendo um pouco mais de humanidade também. Porque tem dores que só uma mulher sente. Quero fazer para o pessoal entender a importância dessa tua fala, e eu depois quero que a Gabi também dê a contribuição dela, mas é o lance de quando a igreja não ouve a mulher, o que a igreja perde, sabe? Quando a igreja não ouve a mulher. Eu sou um extraterrestre, porque eu vivo com um pastor, que é meu pai, incrível, que nunca teve esse negócio de... Eu nunca sofri na pele muito a coisa de machismo, de não ter lugar na igreja para mulher, entendeu? Pelo contrário, meu pai sempre deu púlpito, palco, microfone, tudo pra gente, assim, sabe? Para mulheres. Não só eu, minha irmã e minha mãe, a gente nunca teve esse problema. E quando eu comecei a me deparar com esse problema, foi um susto para mim, muito grande, tá? Porque não era o comum para mim. Então, quando eu comecei a ver, eu estranhei, falei, oi? Falei, mas isso aqui, não, mas assim, não, né, gente? Não é isso aqui que Jesus ensinou, não, né? E aí eu fiquei... E foi um susto grande para mim, tá? Porque na minha experiência de espiritualidade, de igreja, de teologia, meu pai sempre incentivou a gente a ler muita biografia, né? Então a gente cresceu lendo biografia, assim, era Spurgeon, era Moody, mas aí tinha lá Elizabeth Elliot, tinha as mulheres que a gente lia, sabe? As mulheres dos missionários, enfim, e as próprias mulheres vivas hoje no planeta, assim, incríveis, né? Que a gente, graças a Deus, teve muito convívio, né? Desde uma Helenita Borgia, que fazia toda currículo infantil da igreja presbiteriana antigamente, a Edmé Williams, estão muito próximas a gente. Então, assim, eu tive sempre essa vivência com mulheres muito fortes e não era um problema para mim isso, da igreja não nos ouvir. Eu também tive essa experiência. Eu tive um choque, assim, porque ao mesmo tempo que eu aprendi muita teologia na internet, eu cresci na igreja presbiteriana, assim, né, cresci na Assembleia, fui para a igreja presbiteriana ali pré-adolescente. Quando eu descobri as pessoas fazendo teologia na internet, eu achei estranho que as mulheres precisavam, que as mulheres não tinham esse lugar, porque eu era bastante incentivada, né, então foi um choque para mim também. E aí, assim, quando eu falo de dores que só a mulher sente, eu acho, principalmente dentro da igreja, tá? Aquele papo de tem lugares na igreja que vão ser majoritariamente ocupados pela mulher, não é porque a mulher é moldada para aquilo. Eu acho porque ela tem mais empatia para aquilo ali. Então, assim, aqui na igreja, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. A gente teve que criar um ministério, um time, né, para ajudar nos cultos com a relação de inclusão. Para atender, a gente recebe muitas crianças hoje, né, diversas especificidades, e que a gente precisa atender elas dentro do Ministério Infantil.
Então, assim, como é que você faz com a criança que chega lá na igreja com TEA, que tem uma síndrome de Down? Como é que você passa a mensagem do evangelho para uma criança, assim? E como é que você lida com aquelas crianças que têm mais necessidade de atenção, que não conseguem ficar em sala? Tudo isso. A gente precisou criar um time para isso. Quem são os voluntários do time? Mulheres. Tipo assim, tem 20 voluntários, eu acho que 19 são mulheres e tem um menino. E aí, por quê? Porque elas são mães também. Elas sentem a dor. Elas têm esse coração, entendeu? De tipo assim, cara, tem uma mãe que tá na caminhada dela, tá sofrendo, porque não sabe como é que vai ensinar, se o filho vai entender, entendeu? Como é que é a salvação de uma criança atípica? Quem está falando sobre isso hoje? Mães, que inclusive é uma cobrança que eu faço à Fabi demais, a Fabi de Pelotas, que mora muito no meu coração. Eu falo, Fabi, você precisa escrever sobre isso. A gente tem muito esse papo. A Fabi é uma teóloga incrível, é uma mãe atípica e ela está fazendo. Terminou o doutorado dela tendo um filho atípico sabe, viajando às vezes para concluir o curso e tudo. Eu falo assim, isso é muito incrível, cara. Eu falo assim, só uma mulher mesmo para fazer isso. E então, assim, dentro da comunidade de fé, eu acho que às vezes a gente olha assim, tem lugar que a mulher ocupa porque é esse lugar que dão para ela ocupar. Eu acho que não. Eu acho que às vezes é porque a mulher, ela tem um coração mais empático e mais pronto para responder, tá? A certas coisas. E tem algumas igrejas que realmente é só a misericórdia do Senhor para iluminar o raciocínio do ser humano ali, né? Que é realmente essa questão. Agora, hoje, eu acho que com tanta informação, né? E a gente estando até mais aguerrida, eu acho que só fica num ambiente assim tóxico desse quem quer. Sinceramente, porque hoje a mulher tem informação, se a mulher não tem, mas é uma senhorinha simples, o filho dela tem, a filha dela tem. Vai falar, mãe, isso aí não tá certo não, o que estão fazendo com a senhora não tá certo. E aí, entendeu? Eu acho que hoje a gente tem essa informação, antigamente a gente não tinha. Antigamente você se submetia a certas coisas, né? Atrocidades que faziam com o ser humano, enfim. E aí hoje você tem informação. Então, você viu que tem alguma coisa errada? Viu que isso aqui não... Primeiro, ora. Segundo, não dá para você fazer nada a respeito? Assim, sinceramente, hoje eu falo, vaza. Porque se você não pode fazer, eu acho assim, você está escolhendo no solo onde você vai se plantar também, né? A Débora tá falando desse coração, né, que a mulher tem muitas vezes para o cuidado, para a atenção. A gente sabe que homens e mulheres são diferentes, né? A gente percebe as coisas de maneiras diferentes e a gente vai ter vivências diferentes. Até a gente fala bastante de maternidade. A maneira como um pai é pai e como uma mãe é mãe vai ser diferente, né? A gente tem essas vivências mesmo, diversas. A gente estava falando que teologia abarca tudo da nossa vida, inclusive essas vivências diferentes, né? E se a gente só pega um lado das vivências, se a gente só fala sobre um lado de como a teologia impacta vidas, a gente vai estar perdendo disso, né? Então, quando a igreja não ouve a mulher, e não necessariamente ouvir a formação teológica da mulher, não precisa de alguém com uma formação grandiosa e tem que dar um cargo aqui para essa mulher, ela precisa ensinar a todo mundo, mas de ouvir mesmo, de ouvir como é que essa mulher tá, como é que a vida de fé, como é que a espiritualidade, como é que o evangelho tá alcançando a vida dessas mulheres, sabe? E assim a gente vai construindo essa teologia robusta e essa teologia da vida mesmo, do chão da vida. Então, quando a gente não olha para como é que a fé está impactando a vida das mulheres, quando a gente não ouve, quando a gente não ajuda as mulheres a construir essa teologia, a gente acaba tendo essa visão meio míope, pegando só um lado da coisa. Então a gente pode construir algo muito bonito, né? Pensando aí em todas essas vivências, porque a gente não vai abrir a boca e dizer que a teologia não toca a vida da mulher, mas às vezes é isso que acontece na prática, né? E se a gente acredita nisso, que a teologia toca a vida da mulher, que toda a nossa vida é vivida diante de Deus, a gente precisa ouvir essa mulher também, que está aprendendo sobre Deus, que está ensinando sobre Deus. Eu achei muito bonito que a Débora falou que está lá no volante do carro ensinando, orando, corrigindo, e isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso da gente aprender como é que isso está acontecendo. Inclusive o livro que ela escreveu com a irmã dela fala muito disso, assim, bem do dia a dia, de como é que as mães vão perceber a fé e como é que a fé da mãe é transformada, né, quando ela tem filhos. Então a gente precisa ouvir isso e a gente vai ouvir coisas muito
muito bonitas. Eu, agora que tenho um filho de 1 ano, comecei agora, aí nessa jornada da maternidade, eu descobri coisas muito bonitas, né? E aprendendo de outras mães, porque eu devo confessar que, apesar de conviver com muitas mães, uma vez que você tem filho, aí é que você vai se aproximar e saber mesmo o que acontece na vida de uma mãe, né? E você passa a ter outros interesses, e dizem até que quando mãe se junta é só para falar de filho, né? Mas como é que essas mães estão fazendo teologia, estão aprendendo as coisas, né? E a gente vai aprendendo coisas muito bonitas, como o que a Débora colocou, eu achei realmente muito bonito, de como é que a gente pode viver isso no dia a dia. E tanta coisa a gente perde dessa espiritualidade vivida na prática, mas também não só tão na prática, né? Na teoria, tantas teólogas maravilhosas que têm muito a contribuir, que têm contribuído bastante. Então a gente só tem a ganhar quando a gente ouve vozes femininas. Gabi estava falando e eu estava lembrando, né? A minha irmã teve filho depois de mim, e aí a Raquel é mais disciplinada do que eu, um pouco mais centrada também do que eu em algumas coisas. E aí ela falou assim, cara, você sabe que eu senti muita dificuldade na hora de contar histórias pro Felipe. Ela sempre gosta de contar uma história pro Felipe e tal, antes de dormir, ler alguma coisa. Ela fala, eu não achava material para ler, né? Para contar uma história, para ler. Ela falou, eu comecei eu mesma inventar, assim, né? A criar o meu próprio material. E aí, disso ela começou a usar esse material que ela usava com o filho dela em casa, no berçário da igreja. Então, assim... Olha que oportunidade, né? De florescimento. A igreja perde muito quando não houve uma mulher por isso. A mulher consegue traduzir para esse lugar, entendeu? Você vai pegar uma história bíblica e vai ensinar para um bebezinho, sabe? O berçário aqui da igreja, eles têm um momento da história, sabe? Não é só deixar lá no berçário brincando para dar uma folga para a mãe. Tem um momentinho de roda com história, tem um momento da atividade. Então, assim, uma mãe consegue traduzir isso, entendeu? E quantos anos de teologia essa mãe estudou para fazer isso às vezes? Nenhum, do relacionamento dela com Deus diário e da vivência dela, dessa sensibilidade. Então, eu acho assim, não só as igrejas, eu acho que os movimentos hoje, sabe? E as próprias pessoas detentoras dos microfones, nos eventos, nos podcasts, as editoras, tem que estar ligados nisso. O mundo gira, a roda do mundo gira por uma mãe, sabe? A teologia, o chão, assim, a teologia aqui no chão da fábrica, quem dá é a mãe, sabe? No dia a dia, de estar ali ensinando. Acho que pouquíssimas crianças têm o privilégio de ter um pai presente, ou um pai que possa estar presente, né, durante o dia, até mesmo nas coisas básicas, numa refeição do dia, para levar numa escola, quiçá para ensinar a palavra. Viva as mães! A igreja precisa olhar para a mulher, sim, precisa equipar a mulher, precisa também apoiar, né? Às vezes a gente vai precisar apoiar a mulher não só teologicamente, Bíblia, mas assim, financeiramente. Aqui na igreja eu sempre vejo esse movimento, né? As relações, né? A Gabi deve estar vivendo isso. Às vezes você não tem família perto, mas você tem aquela amiga da igreja que vai poder vir e ficar com seu filho um pouquinho, vira sua rede de apoio. Vira rede de apoio, né? Pra mãe poder ir pra um parque, exato, dormir na grama do parque, né? Ir num cinema e dormir no cinema. Sim, sim. Exato. Então, assim, a igreja é essa rede de apoio, entendeu? É a família, é a família de Cristo. A gente se adota e a gente se ama. E eu acho que, na real, eu sento na mesa de almoço, eu almoço na escola com os meus filhos. Eu sento na mesa de almoço com os amigos dos meus filhos, sabe? Eles não estão nem aí se eu sei teologia, cara. Mas você tá ali, né? Você tem a presença, né? Gabi, já te libero então, muito obrigado pela tua presença aqui. A Gabi participa desse livro Fonte para a Vida. Qual é o teu texto aqui? Deixa eu ver, literatura, criatividade e a maior história já contada. Gabriela Bevenuto. Aí tem a Renata Veras falando sobre a mulher e o retrato da nova cristandade. Esperar é caminhar pela Débora. A fábrica mais importante do mundo, da Josana Oliveira. Temos relacionamentos intencionais, voltando a ser igreja, com a Francine Walsh. Uma breve teologia da hospitalidade, da Ana Ruth Cavaco. Olha só, eu vou gravar sobre hospitalidade essa semana. Omite da teologia paulina, chiquérrimo. E quem escreve não aparece aqui no meu... É a Mel Barbosa. A Mel Barbosa. É isso, gente. Fonte para a Vida da Mundo Cristão. Se você quiser adquirir, abençoe autoras nacionais. Tá aqui na descrição deste podcast. Tá bom? Obrigado, Débora. Obrigado, Gabi. Tamo together. Bom demais, gente, estar com vocês. Papo muito bom. Até mais. Valeu, Débora. Obrigada, Bibo. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente. Beijo, Gabi. Até a próxima. Valeu, gente. Deus abençoe.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.